Bastava um sussurro, uma suspeita, uma erva diferente secando na cozinha, uma vaca morta sem explicação, uma criança adoecendo durante a madrugada, ou um vizinho disposto a dizer seu nome. Imagine acordar numa manhã comum e descobrir que pessoas da sua própria vila começaram a cochichar sobre você. Disseram que você era estranha, que falava sozinha, que entendia ervas demais, que talvez você tivesse feito um pacto com o diabo. Agora, imagine uma coisa ainda pior. Não existia defesa justa. Não existia ciência. Não existia investigação como conhecemos hoje. E quanto mais você insistisse que era inocente, mais culpada parecia. Porque durante séculos, em partes da Europa, o medo foi transformado em lei. A paranoia virou justiça. E pessoas comuns aprenderam a enxergar monstros umas nas outras. Mas talvez a parte mais assustadora dessa história não seja descobrir se bruxas existiam. Talvez seja entender como a humanidade chegou a esse ponto. Para entender a caça às bruxas, precisamos voltar a um mundo que parecia estar desmoronando. A Europa vivia um tempo de medo. Guerras, fome, doenças, crises religiosas e uma sensação constante de que alguma coisa estava errada. O inverno parecia durar mais. As colheitas falhavam, animais morriam, comida desaparecia. Hoje os historiadores chamam parte desse período de pequena idade do gelo. Mas para quem vivia naquela época, não existia nome sofisticado. Existia apenas sofrimento. Imagine depender da terra para sobreviver e ver o frio destruir tudo, sem remédios modernos, sem previsões do tempo, sem explicações científicas. Quando algo ruim acontecia, as pessoas raramente perguntavam: o que causou isso? A pergunta costumava ser outra: quem causou isso? Porque sociedades aterrorizadas quase sempre procuram culpados. Uma colheita ruim, um bebê que morria, uma doença inexplicável, uma tempestade devastadora. Tudo parecia sinal de algo maior, de algo invisível. E num mundo profundamente religioso, o medo não era apenas humano, era espiritual. Muita gente acreditava que o diabo estava agindo entre os homens, corrompendo pessoas, espalhando sofrimento. E se o mal estava presente, então talvez ele tivesse ajudantes. Talvez as bruxas fossem reais. Mas aqui existe algo importante. A maioria das pessoas acusadas não parecia perigosa. E é justamente isso que torna essa história tão perturbadora. Esqueça a imagem dos filmes. Chapéus pontudos, poderes mágicos, poções fantásticas. Na vida real, uma bruxa podia ser apenas alguém inconveniente. Uma viúva, uma mulher que morava sozinha, uma curandeira, uma parteira, ou simplesmente alguém considerado estranho demais. Em muitas vilas, mulheres mais velhas conheciam ervas medicinais, sabiam aliviar dores, preparar remédios simples, ajudar no parto, mas bastava algo dar errado, e aquilo podia se transformar numa acusação. A criança morreu? Talvez ela tivesse amaldiçoado a família. A vaca não produziu leite? Talvez fosse obra do diabo. A colheita fracassou? Alguém precisava ser culpado. E então, o medo começava a se misturar com algo ainda mais humano. Inveja, ressentimento, vingança, uma disputa de terra, uma dívida, uma discussão antiga entre vizinhos, uma humilhação mal resolvida. Tudo podia virar denúncia. Imagine discutir com alguém hoje. Dias depois, algo ruim acontece com essa pessoa, e então começam os cochichos. Ela sempre foi estranha. Ela sabia coisas demais. Sempre achei ela diferente. É assim que monstros costumam nascer, não da verdade, mas da repetição do medo. E talvez a parte mais assustadora seja que muitos acusadores realmente acreditavam estar fazendo o certo. Acreditavam proteger suas famílias, suas cidades, sua fé,
Porque naquele mundo, o diabo não era metáfora, era considerado real, e denunciar alguém podia parecer um dever moral. Mas o medo estava prestes a ganhar algo muito mais perigoso: uma máquina, uma justificativa, um manual. E depois disso, as acusações nunca mais seriam as mesmas. No final do século XV, um homem chamado Heinrich Kramer ajudou a espalhar uma ideia que mudaria a história do medo. O nome do livro parecia saído de um pesadelo: Maleus Maleficarum, o martelo das bruxas. Mas aquilo não era uma história de terror. Era pior. Era quase um manual, um guia que ensinava como identificar, interrogar e perseguir supostas bruxas. O livro dizia que elas existiam, que faziam pactos demoníacos, que serviam ao diabo. E talvez uma das ideias mais perigosas: afirmava que mulheres eram especialmente vulneráveis à corrupção espiritual. Era a paranoia, transformada em argumento. Medo, transformado em sistema. Mas existe um detalhe que tornou tudo ainda mais perigoso. A Europa estava mudando. A invenção da imprensa de Gutenberg fazia ideias viajarem rápido, muito rápido. Pela primeira vez, o medo podia ser reproduzido em massa. O livro circulou entre autoridades locais, tribunais, religiosos, governantes. E aos poucos, bruxaria deixou de parecer superstição isolada. Agora era vista como ameaça pública, quase uma conspiração invisível, uma guerra espiritual infiltrada nas vilas. E quando uma sociedade começa a acreditar que o inimigo pode estar escondido dentro da própria comunidade, o medo muda de forma. Ele deixa de olhar para fora e começa a olhar para o vizinho. Mas o verdadeiro horror ainda estava por vir, porque suspeita logo se transformaria em julgamento. Depois que uma acusação começava, escapar dela podia ser quase impossível, porque agora existiam tribunais, juízes, interrogatórios, confissões e uma lógica tão absurda que parecia feita para fabricar culpados. Em várias regiões da Europa, principalmente dentro do Fragmiós, interrogatórios podiam durar dias, às vezes semanas. Perguntas impossíveis eram feitas com absoluta seriedade. Você falou com Satanás? Voou durante a noite? Amaldiçoou crianças? Participou de reuniões demoníacas? E talvez o detalhe mais cruel de todos: muitas vezes, o acusado nem sabia exatamente quem o denunciou, porque testemunhas podiam permanecer anônimas. Um vizinho, um parente, um rival, qualquer pessoa. Agora imagine o terror disso. Você entra numa sala e entende que talvez a vila inteira tenha falado sobre você. Mas ninguém precisa olhar nos seus olhos. Ninguém precisa provar nada. Então, vinha a tortura. E aqui a lógica se tornava monstruosa. Se confessasse, era culpado. Se negasse, talvez o diabo estivesse ajudando você a resistir. Se suportasse dor demais, culpado. Se gritasse demais, suspeito. Era um jogo impossível. Em algumas regiões, instrumentos esmagavam dedos, esticavam articulações, privavam pessoas do sono, até que a dor se tornasse maior do que a própria verdade. E então, muitos confessavam. Não porque fossem culpados, mas porque queriam que o sofrimento acabasse. Só que a confissão quase nunca encerrava o pesadelo, porque vinha a próxima pergunta: quem mais estava com você? E assim, o medo começava a se espalhar como doença. Uma acusação puxava outra. Uma confissão criava 10 novas suspeitas. E cidades inteiras começavam a desconfiar umas das outras. Mas existe algo ainda mais perturbador. Para muita gente, aquilo também dava lucro. Talvez você imagine a caça às bruxas apenas como fanatismo religioso. Mas em muitos lugares, havia dinheiro envolvido. Quando alguém era condenado, seus bens podiam ser confiscados. Casa, terras, animais, economias, tudo. E parte desse dinheiro
Ajudava a financiar o próprio sistema, o julgamento, a prisão, os funcionários, até a execução. Sim, em certos lugares, a perseguição praticamente se pagava sozinha, e isso criava algo perigoso, um incentivo, porque, de repente, uma acusação não servia apenas ao medo, podia servir à ambição, uma herança disputada, uma terra desejada, uma rivalidade antiga, uma viúva sem proteção. Tudo podia virar motivo. E talvez, por isso tantas mulheres vulneráveis fossem acusadas. Curandeiras, parteiras, viúvas, mulheres independentes, pessoas isoladas. A chamada bruxa, muitas vezes, não era a pessoa mais poderosa da vila. Era a mais vulnerável, a mais fácil de atacar. E enquanto fogueiras começavam a iluminar cidades, sociedades inteiras aprendiam algo assustador. Às vezes, o medo podia ser conveniente, mas o pior aconteceria quando a paranoia deixasse de atingir indivíduos e começasse a engolir comunidades inteiras. A caça às bruxas não aconteceu da mesma forma em toda a Europa, mas em alguns lugares, ela explodiu, especialmente em partes da atual Alemanha. Ali, dentro do fragmentado Sacro Império Romano Germânico, existiam centenas de territórios com pouca autoridade central, muito poder local, pouco controle e medo demais. Em algumas cidades, famílias inteiras passaram a ser acusadas. Mulheres, homens, idosos, até crianças. A paranoia crescia tão rápido que ninguém parecia realmente seguro. Na Escócia, o rei James VI acreditou que bruxas tentavam provocar tempestades para matá-lo. Na França, tribunais espalharam perseguições por diferentes regiões. E em partes da Alemanha, o pânico virou algo próximo de obsessão coletiva. Foi nessa época que surgiram testes absurdos, como o famoso teste da água. Se a pessoa afundasse, era inocente. Mas talvez morresse, se boiasse, o corpo estaria rejeitando a água benta. Logo, culpada. Ou seja, sobreviver podia condenar, morrer podia absolver. Outro absurdo estava na própria tortura. Se resistisse demais à dor, suspeito. Se confessasse rápido demais, também. A inocência se tornava impossível de provar. Era uma justiça construída para confirmar aquilo que já queria acreditar. E talvez essa seja a parte mais assustadora da história. Muitos dos envolvidos acreditavam estar fazendo o bem, protegendo suas famílias, sua fé, sua comunidade, porque o medo coletivo raramente parece monstruoso para quem está dentro dele. Ele parece necessário, moral, até heróico, mas toda máquina de paranoia, uma hora começa a fugir do controle. E foi exatamente isso que começou a acontecer. Depois de décadas de perseguições, algumas pessoas começaram a fazer uma pergunta perigosa. E se estivermos matando inocentes? Juristas, religiosos céticos, estudiosos. Alguns começaram a perceber algo perturbador. Os julgamentos não seguiam lógica. As confissões surgiam sob dor extrema. As provas eram frágeis ou simplesmente inexistentes. Quando olhavam mais de perto, o que aparecia não era magia. Era medo, dor, trauma. Pessoas desesperadas tentando sobreviver. Mas havia outro problema. A caça às bruxas começava a ameaçar a própria ordem que dizia proteger. Em algumas regiões, a paranoia cresceu tanto que começou a atingir pessoas influentes, famílias importantes, aliados políticos, até autoridades. E então veio um pensamento desconfortável. Se qualquer suspeita bastava, ninguém estava seguro, nem mesmo quem julgava. Ao mesmo tempo, o pensamento racional começava lentamente a ganhar espaço. A ciência avançava. Explicações sobrenaturais começavam a ser questionadas. E, pouco a pouco, as fogueiras começaram a diminuir. Os tribunais se tornaram mais céticos. A tortura passou a ser criticada. E aquilo que parecia impossível de parar
começou lentamente a desaparecer. Mas existe algo desconfortável nisso tudo. Muitas vezes, o sistema não acabou porque as pessoas ficaram mais compassivas. Ele acabou quando perceberam que o medo tinha se tornado perigoso demais, caríssimo demais, instável demais. Como se a sociedade finalmente tivesse olhado para o próprio reflexo e se assustado com o monstro que havia criado. Mas a história da caça às bruxas ainda estava longe do fim, porque do outro lado do oceano, em uma pequena comunidade religiosa, o medo encontraria um novo palco, um lugar chamado Salem. Ali, vizinhos voltariam a acusar vizinhos, famílias seriam destruídas, e o pânico mostraria mais uma vez como basta uma faísca para uma sociedade aterrorizada começar a procurar inimigos. Mas essa é uma história para o próximo vídeo. Talvez a pergunta nunca tenha sido: bruxas existiam? Talvez a pergunta certa seja outra: por que pessoas comuns aprenderam a ter tanto medo umas das outras? Porque a caça às bruxas nunca foi realmente sobre magia. Foi sobre medo, sobre fome, religião, desespero, poder, controle, sobre sociedades feridas, tentando desesperadamente encontrar alguém para culpar. E talvez seja isso que torna essa história tão assustadora. Porque ela não fala apenas do passado. Ela fala sobre algo profundamente humano. A facilidade com que transformamos pessoas complexas em inimigos convenientes. A rapidez com que o medo pode parecer verdade e como pessoas comuns podem destruir outras pessoas, acreditando que estão fazendo a coisa certa. Porque talvez o verdadeiro horror da caça às bruxas não esteja nas fogueiras, mas no momento em que seres humanos comuns aprenderam a olhar para seus próprios vizinhos e enxergar monstros. Se inscreva no Histórias dos Antepassados, porque no próximo vídeo vamos entrar em Salem. E acredite, o medo ainda estava longe de terminar, principalmente em regiões da atual Alemanha. A bruxaria passou a ser tratada como algo próximo de traição contra Deus. Não era apenas pecado, era ameaça social. Se Deus protegia o mundo, então uma bruxa significava a presença do mal entre os homens. E combater esse mal parecia justificável, mesmo quando a justiça desaparecia.